Panorama de mercado, dia 17 de junho, quarta-feira. Super quarta decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E saiu consenso. Na primeira decisão aí de juros com o novo presidente do FONC, do Fed, o Kevin Warsh, nós tivemos a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos em 3,75, mas com um tom hawk, né? A expectativa, os traders já começam a precificar uma alta de juros esse ano, apostas de duas altas, inclusive, já aparecendo aí na mesa. Então, um cenário mais hawkish foi colocado, a inflação longe da meta, a economia ainda muito forte, trouxe, né, uma realização no mercado americano. Vinha trazendo aí uma dinâmica mais lateral, em leve alta, e acabou virando para uma forte queda depois dessa decisão, que foi no consenso, obviamente, de 3,75 manutenção dos juros nos Estados Unidos, mas com um tom muito duro. E mesmo sendo indicado aí pelo Trump, né, que esperava-se que ele trouxesse um tom mais dove, né, focando mais em redução, não, ele trouxe aí uma visão de que a inflação realmente está fora da meta, vai criar ali algumas medidas para tentar mitigar a alta dessa inflação para os próximos meses, comissões ali, mas realmente o mercado viu que a dinâmica de elevação de juros está na mesa e o mercado começa a precificar essa potencial elevação aí durante 2026. E aí a gente vai para a decisão que sai logo após agora, o fechamento do mercado aqui no Brasil, onde o consenso ainda na maioria é de um corte de 25 bips na Selic, mas com esse tom duro do FONC, com a dinâmica de inflação ainda muito alta, a curva de juros mostrando um estresse aí significativo, as apostas que vêm aí como a manutenção da Selic como provável, começaram a aumentar aí no final do pregão. Então a dinâmica segue ainda bastante indefinida para essa decisão de Selic aqui no Brasil, com consenso ainda de corte de 25, mas com boas apostas em manutenção. E se houver manutenção, se vier um tom mais hawk do Banco Central, a gente pode continuar vendo as ações mais sensíveis a juros, né? Small cap, setor de varejo de consumo, continuarem a sofrer, como foi hoje o dia, né? Muitas aí terminaram na mínima do dia, bastante pesadas, com esse tom mais hawk e com essa perspectiva de elevação de juros nos Estados Unidos. Vamos ver então, depois das 18h30, com a decisão aí do BC, como o mercado vai se comportar e como vai reagir amanhã, né? A dinâmica do nosso mercado vem muito fraca, é o quarto pregão consecutivo de queda e amanhã a gente pode começar a visitar ali a região dos 167 a 165 mil pontos. O Ibov, que estava em alta, né, acabou chegando a bater uma alta de 1,31% na máxima do dia, virou para queda, chegou a bater uma queda de 1,02% e deu uma recuperada aí no leilão de fechamento, fechando com 0,70 de baixa, mas com uma dinâmica muito fraca e praticamente ali batendo na mínima do movimento, né? A mínima de hoje foi 1,67,915 e renovamos, né, inclusive a mínima do movimento. Perdemos aí rapidamente a região do 168, que havia sido a mínima ali, 168,070 do dia 10 de junho. Então, um cenário bastante baixista e muito provavelmente a gente pode ver aí, se houver a manutenção da Selic, um teste da média de 200 amanhã até a região dos 165 mil pontos. O S&P também, né, chegou a estar levemente positivo, chegou aí a estar batendo uma alta de 0,28 e depois da decisão de juros com esse tom mais forte, uma queda relevante no S&P, 1,21% de queda, fechou o gap, né? Acabou fechando abaixo das médias mais rápidas, mas ainda muito próximo lá da região de máxima histórica. Então, apesar da queda de hoje, a dinâmica de alta ainda segue nos índices americanos. Quem sabe nos próximos dias a gente veja um pivô, o mercado americano ganhando força para novamente vir testar e romper máxima histórica. Vamos ficar atentos porque amanhã é o último dia da semana por lá, dado que na sexta-feira é feriado. O Dow Jones, que vem mais forte do que os pares, aí, do que os principais índices americanos, o S&P e o Nasdaq, hoje renovou sua máxima histórica, né, na máxima do dia, chegou a estar subindo e virou para queda de 0,98. Dinâmica de alta segue bastante forte aqui, médias alinhadas para cima, topos e fundos ascendentes. O Dow Jones segue bastante tranquilo. O Nasdaq, queda de 0,99,
realizou, veio fechar gap, assim como o S&P, mas também está muito próximo à região de topo, então não muda por enquanto a dinâmica de alta. Os juros estressaram bastante, 2 anos fez máxima do movimento, subindo 14,3 bips, muito forte aí depois desse tom hawk do novo presidente do Fed, né, o Warsh. Os 5 anos fechou com uma alta de 10,4, não fez máxima do movimento, mas está apontando para lá. E o 10 anos, uma alta de 5,2 bips, reagindo em cima da média de 50. Então, juros mais curto, muito estressado, curva mais curta. A média chegando também para buscar a máxima do movimento, 10 anos, um juro um pouquinho mais longo, ainda longe das máximas, mas reagindo em região estratégica aí de suporte. Petróleo, hoje terminou em leve queda de 0,87, chegou a estar subindo bem, voltou para queda, está respeitando a média de 200 e de 400 períodos aqui nessa região de 78 dólares. Cabe um repique, mas a gente começa a ver uma tendência bem definida de baixa, diante do acordo aí de paz entre Estados Unidos e Irã, né, liberação do Estreito de Hormuz. A dinâmica aí do petróleo deve seguir baixista, mesmo com espaço para repique. No minério de ferro, tendência muito clara de baixa, queda de 1,89 lá em Singapura, fazendo mínima do movimento, vindo testar a região de suporte ali dos 98, 99 dólares. No aftermarket caiu mais um pouquinho, novo pivô de baixa, dinâmica muito ruim e fraca para o minério. As metais preciosos hoje também tiveram realização, depois de 4 pregões de alto, o ouro com uma queda de 1,60, tocou lá na região de resistência dos 4.380 dólares, média de 21 e cedeu, veio fechar gap que tinha deixado em aberto. A prata também, queda de 3,14 no momento, chegou lá perto próximo da média de 21 e veio fechar gap, está caminhando para fechar abaixo da média de 9 e pode continuar com a sua realização. Assim como as criptomoedas, né, respeitaram nos últimos 2 pregões a média de 21, hoje pancada para baixo, o Bitcoin caindo quase 2%, voltando a querer firmar abaixo da média de 9%. E o Ethereum também queda de 2,95%, respeitando a média de 21 e voltando a mostrar fraqueza. Cenário desafiador à frente, com inflação americana aí acima da meta, dados de economia muito fortes, o que restringe, né, o Banco Central por lá, o Fed de redução de juros. A aposta é que o juros se mantenha e, ocasionalmente, a gente tenha, inclusive, elevação de juros esse ano. Então, a vida do Banco Central brasileiro fica mais difícil ainda. Começou atrasado o corte de juros, né? E agora não tem espaço mais para cortes. E se cortar, deve ser mais um corte de 25 bips e a Selic estabilizar ali por um bom tempo entre 14 e 25, se houver esse corte hoje, ou 14,5, se houver a manutenção. Seguimos ali então atentos à decisão de juros aqui no Brasil pós-fechamento de mercado e vamos ficar atentos aí como será a reação do mercado amanhã, se a gente vai continuar com essa dinâmica de forte queda. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã, valeu!